Tamires do Resenhando Sonhos. Oi, aqui é o Léo. Dia 14 de maio lança um novo livro da Victoria Aveyard e hoje a gente vai ler pra vocês o primeiro capítulo. A filha de contrabandista, Coraine. A paisagem vazia se estendia por quilômetros. Um bom dia para terminar uma viagem. E um bom dia para começar outra. Coraine adorava a costa de Ciscária, naquela época do ano. As manhãs do início do verão. Nenhuma tempestade de primavera, nenhum trovão crepitante. Nenhuma névoa de inverno. Nenhum esplendor colorido, nenhuma beleza, nenhuma ilusão. Nada além do horizonte azul e limpo do mar longo. A bolsa de couro que guardava o livro de registros batia em seu quadril. Aquele livro, cheio de tabelas e listas, valia seu peso em ouro, ainda mais nesse momento. Ansiosa, ela caminhou pela antiga estrada do Cor, ao longo das falésias, seguindo o pavimento de pedras lisas rumo a Lemata. Conhecia o caminho como conhecia o rosto de sua mãe, cor de areia e esculpido pelo vento, imune ao desgaste do sol, mas dourado pela sua luz. O mar longo se agitava a 15 metros abaixo, respingando água no ritmo da maré. Oliveiras e ciprestes cresciam sobre as colinas, e o vento soprava leve, cheirando a sal e laranjas. Um bom dia, ela pensou novamente, voltando o rosto para o sol. Seu guardião, Cássio, caminhava ao lado, o corpo abatido pelas décadas vividas sobre as ondas. Grisalho e com sobrancelhas intensamente pretas, o velho marujo ciscariano tinha um bronzeado escuro dos pés à cabeça. Caminhava em um ritmo esquisito, sofrendo com os joelhos gastos e as pernas bambas de quem passou muito tempo no mar. Mais algum sonho? Ele perguntou, olhando de soslaio para sua protegida. Seus olhos azuis vívidos percorreram o rosto dela com a atenção de uma águia. Coraine fez que não, piscando os olhos cansados. Só estou animada. Ela abriu um sorrisinho forçado para o acalmar. Você sabe que quase não durmo quando o navio está para voltar. O velho marujo se deixava convencer facilmente. Ele não precisa saber sobre meus sonhos. Nem ele, nem ninguém. Com certeza contaria para minha mãe e sua preocupação tornaria tudo ainda mais insuportável. Mas eles ainda vêm toda noite. Eu não sei porquê, mas estão ficando piores. Mãos brancas, rostos cobertos de sombras, algo se movendo na escuridão. A lembrança do sonho arrepiava mesmo em plena luz do dia, e ela apertou o passo, como se pudesse escapar da própria mente. Os navios seguiam ao longo da costa da Imperatriz em direção ao porto Iemartano. As embarcações precisavam velejar até a garganta do ancoradouro natural da cidade, à vista da estrada e das torres de vigia de Ciscária. A maior parte das torres, que estavam mais para ruínas de pedras deterioradas pelas intempéries, era relíquia do velho Cor, batizada em homenagem a imperadores e imperatrizes mortos havia muito tempo. Erguiam-se como dentes em uma mandíbula quase vazia. As torres, que ainda estavam de pé, eram ocupadas por soldados velhos ou marinheiros obrigados a ficar em terra firme, homens próximos do fim. Qual é a contagem desta manhã, Rio? Coraine perguntou ao passar pela torre de Baliskor. O único guardião, um homem velho decadente, estava na janela. Ele balançou 2 dedos enrugados, a pele gasta como couro velho. Só 2 entraram depois desse ponto, velas verdes azuladas. Velas água marinha, ela corrigiu em sua cabeça, marcadas pela sereia dourada de Tairot. Você não deixa escapar nada, não é? Ela comentou sem diminuir o passo. Ele riu baixinho. Minha audição pode não ser mais a mesma, mas minha visão continua aguçada como sempre. Aguçada como sempre, Coraine repetiu, contendo um sorrisinho. De fato, 2 galés tairesas haviam passado pelo Cabo Antero, mas um terceiro navio atravessou os baixios, escondido pelas falésias. Dificilmente seria visto por alguém que não soubesse para onde olhar, ou por alguém que fora pago para olhar para o outro lado. Coraine não deixou nenhuma moeda para o vigia quase cego de Baliskor, mas pagou os subornos habituais nas torres de Macorras e Alcora. Mesmo uma aliança comprada é uma aliança selada, ela pensou, ouvindo a voz da mãe em sua cabeça. Deu o mesmo para o guardião das muralhas de Lemarta. Embora a cidade portuária fosse pequena, o portão já estivesse aberto e Coraine e Cássio fossem conhecidos. Ou pelo menos, minha mãe é conhecida, admirada e temida na mesma proporção. O guardião pegou a moeda, fazendo sinal para que eles entrassem nas ruas já conhecidas.
cobertas de flores cor de laranja e lilás que perfumavam o ar, disfarçando os cheiros do porto cheio de gente. Um meio termo entre uma cidade pequena e uma vila alvoroçada. Le Marta era um lugar iluminado, os prédios de pedra pintados nas cores da alvorada e do entardecer. Naquela manhã de verão, as ruas do mercado se enchiam de comerciantes e aldeões. Corraine oferecia sorrisos como oferecia moedas, um item de troca. Como sempre, sentia uma barreira entre ela e a multidão, como se observasse as pessoas através de um vidro. Os fazendeiros traziam mulas pelas falésias carregando verduras, frutas e grãos. Os vendedores anunciavam suas mercadorias em todas as línguas do Mar Longo. Sacerdotes dedicados caminhavam em filas, seus mantos tingidos em várias cores para marcar a que ordem pertenciam. Os de manto azul, vindos de Meira, eram sempre os mais numerosos, devotos da deusa das águas. Os marinheiros à espera de uma maré ou de um vento favorável já relaxavam nos pátios dos sedens, bebendo vinho sob o sol. Uma cidade portuária era muitas coisas, mas acima de tudo, um cruzamento. Embora Le Marta fosse insignificante diante do resto do mundo, estava longe de ser uma cidade desprezível. Era um bom lugar para ancorar. Mas não para mim, Corraine pensou, apertando o passo. Nem um segundo a mais. Corraine e Cássio desceram um labirinto de escadas até as docas, chegando à passarela de pedra à beira da água. O brilho do sol matinal se refletia nas águas azul turquesa. Le Marta contemplava o porto lá de cima, encurvada sobre as falésias com a plateia em um anfiteatro. Os navios de Tairó haviam acabado de aportar, ladeando um pier comprido que se projetava sobre a água mais funda. Uma confusão de tripulantes enchia as galés e o pier, espalhando-se pelas tábuas. Corraine identificou fragmentos de tairês e casano falados entre o convés e a doca, mas a maioria falava primordial, a língua usada para o comércio nos dois lados do Mar Longo. Os membros da tripulação descarregavam caixas e animais vivos, enquanto uma dupla de oficiais portuários fazia seus registros fiscais e aduaneiros com grande alarde. Meia dúzia de soldados os acompanhavam, vestindo túnicas roxas vibrantes. Nada de boa qualidade ou especialmente interessante, Corraine notou observando a carga. Cássio seguiu seu olhar, estreitando os olhos sobre as sobrancelhas. De onde? Ele perguntou. O sorriso dela veio tão rápido quanto a resposta. Sal das minas de Aegir, Corraine disse confiante. E aposto uma taça de vinho com você que o azeite de oliva vem dos bosques de Orize. O velho marinheiro sorriu. Nada de apostas. Cansei de aprender essa lição. Você leva jeito para os negócios. Isso ninguém pode negar. Os passos dela hesitaram. A voz ficou mais cortante. Vamos torcer que sim. Outro oficial portuário esperava na ponta do pier seguinte, embora o ancoradouro estivesse vazio. Os soldados que o acompanhavam pareciam meio sonolentos, completamente desinteressados. Corraine abriu seu melhor sorriso, a mão na bolsa segurando o último e mais cheio saquinho de moedas. Aquele peso trazia segurança, como o escudo de um cavaleiro. Embora ela já tivesse feito aquilo uma dezena de vezes, seus dedos ainda tremiam. Um bom dia para começar uma viagem, ela repetiu a si mesma. Um bom dia para começar. Atrás do oficial, um navio entrou no porto, saindo da sombra das falésias. Não havia como confundir a galé com sua bandeira roxa escura e chamativa. O coração de Corraine bateu mais forte. Oficial Gallery! Chamou, com Cássio ao lado. Os guardas vestiam túnicas leves de verão, calças de couro e botas, e embora não fossem roupas elegantes, caminhavam pelo pier como se pertencessem à realeza. Sempre um prazer vê-lo. Gallery inclinou a cabeça. O guarda tinha quase 3 vezes a idade dela, beirando os 50 anos, e era de uma feiura espetacular. No entanto, fazia muito sucesso entre as mulheres de Le Marta, sobretudo porque seus bolsos estavam bem recheados de propina. Domiana Corraine, você sabe que o prazer é meu? Ele pegou a mão estendida dela com um floreio. O saquinho passou dos dedos de Corraine para os dele, desaparecendo no casaco do homem. E um bom dia para você, Domo Cássio. Ele acrescentou, acenando para o velho, que fechou a cara em resposta. O mesmo de sempre nesta manhã? Como vai a filha da tempestade? Vai bem. Corraine abriu um sorriso sincero, olhando para a galé. A filha da tempestade era maior do que as galés tairesas, um tanto mais comprida e 2 vezes mais elegante, com o rosto logo abaixo da linha da água. Mais adequado para a batalha do que para o comércio. Era um navio lindo, seu casco pintado em tons escuros para viagens em mares gelados. Com a virada da estação, viria também a camuflagem em água morna, verde água e listras cor de areia. Mas por enquanto era como uma sombra, velejando no tom roxo escuro de um navio ciscariano voltando para casa. A tripulação estava bem, Corraine sabia.
observando seus remos se moverem em uma sincronia perfeita ao manobrar a longa embarcação chata para a doca. Uma silhueta estava na popa, e um calor se espalhou no peito de Coraine. Ela se voltou para Gallery abruptamente, tirando um papel de seu livro de registros já estampado com o selo de uma família nobre. A listagem da carga, o de sempre, para cargas ainda não descarregadas. As quantidades são exatas, sal e mel embarcados em aerogironos. Gallery olhou para o papel sem interesse. Com destino a? Perguntou, abrindo o próprio caderno. Atrás dele, um dos soldados começou a urinar no mar. Coraine teve o bom senso de ignorá-lo. Lecorra, ela disse, a capital ciscariana. Antes, o centro da esfera conhecida. Agora, uma sombra de uma glória imperial. Para sua excelência, o Duque Hessel. Isso basta, Gallery murmurou. Carregamentos nobres não podiam ser taxados, e seus selos eram fáceis de reproduzir ou roubar para aqueles com a predisposição, o talento e a ousadia. Ao fim do pier, cordas foram lançadas, homens saltando com elas. Suas vozes eram um emaranhado de línguas, primordial, casano, trequiano e até o melodioso hashirano. A miscelânea de vozes se misturou ao silvo de cordas na madeira, o mergulho de uma âncora, o bater de uma vela. Coraine mal conseguia se aguentar de tanta euforia. Gallery fez uma leve reverência, abrindo um sorriso largo. 2 de seus dentes eram mais brilhantes que os demais. Marfim, comprado ou subornado. Muito bem, assunto resolvido. Vamos ficar de guarda, claro, para observar a remessa para sua excelência. Coraine não precisou ouvir mais. Passou pelo oficial e seus soldados, fazendo o possível para não desatar a correr. Quando mais nova, teria corrido mesmo, indo o mais rápido possível para a Filha da Tempestade, com os braços abertos. Mas tenho 17 anos, sou quase uma mulher, e agente do navio, ainda por cima, disse a si mesma. Devo agir como parte da tripulação, e não como uma criança agarrada às saias da mãe. Não que já tenha visto minha mãe usar saias. Bem-vindos de volta! Coraine gritou, primeiro em primordial, depois na meia dúzia de outras línguas que conhecia, e nas outras 2 que arranhava. Hashirano ainda estava além da capacidade dela, ao passo que o idioma Gidez era considerado impossível para estrangeiros. Você andou treinando? Disse Ejé, o primeiro membro da tripulação a cumprimentá-la. Tinha quase 2,15 metros de altura, a pele branca coberta de tatuagens e cicatrizes, conquistadas a duras penas nas neves de Gide. Ela conhecia as piores histórias, um urso, uma batalha, uma amante, um alce particularmente furioso. Ou talvez a história do alce e da amante fosse a mesma. Ela se perguntou, antes de receber seu abraço. Não puxe meu saco, Ejé. Eu falo como uma Harbla. Ela mal conseguiu respirar em seus braços. Ele riu alto. O pier se encheu de gente, uma confusão de tripulantes e caixotes sobre as tábuas. Coraine foi passando atenta a novos recrutas apanhados na viagem. Sempre havia alguns, fáceis de identificar. A maioria tinha bolhas nas mãos e queimaduras de sol, não acostumados à vida no convés. A Filha da Tempestade gostava de treinar os seus do zero. Uma regra da minha mãe, como tantas outras. Coraine a encontrou onde sempre a encontrava, quase sentada na murada. Melis Amarat não era nem alta nem baixa, mas tinha uma presença imponente. Chamava a atenção. Uma boa qualidade para qualquer capitã de navio. Ela observava a doca com um olhar de águia e orgulho de dragão. Sua tarefa ainda incompleta, embora o navio estivesse seguramente aportado. Não era do tipo que vadiava na cabine ou fugia para o sedem mais próximo para beber enquanto a tripulação fazia todo o trabalho árduo. Todos os caixotes e sacos de juta passavam por seu olhar, para serem ticados em uma contagem mental. Como estão os ventos? Coraine perguntou, observando a mãe governar seu reino de galé. Do convés, Melis sorriu, radiante, o cabelo solto sobre os ombros, pretos como uma nuvem de tormenta. Cada linha da expressão ao redor da boca tinha valido a pena. Ótimo, pois me trouxeram para casa. Sua voz saiu doce como mel. Eram palavras ditas desde a infância de Coraine, quando nem sequer tinha idade suficiente para saber aonde a mãe estava indo, e tudo o que podia fazer era acenar com uma das mãos e se agarrar a Castro com a outra. Não sou mais assim. Coraine sentiu o sorriso vacilar, ficar pesado. Sua felicidade estava se desfazendo, desgastada pelo nervosismo. Espere seu momento, ela disse a si mesma. Prometeu. Não aqui, não agora. O oficial do porto ignorou a carga, a maioria sem identificação. Ele não arrombaria os caixotes nas docas, os deixaria quietos, imperturbados até não estarem mais sob os cuidados da capitã Amarat e da Filha da Tempestade. Coraine sabia o que havia lá dentro, óbvio, pois era sua função encontrar lugares para vender ou trocar a carga. Estava tudo em seu livro de registros, mantido entre listas falsas e cartas náuticas verdadeiras.
Mantenha esses no fim do pier, ela disse subitamente, apontando para uma série de caixotes. Um navio Ibalete vai aportar ao nosso lado antes do fim da manhã, e eles precisam levar a carga rapidamente. Precisam? Melis desceu do convés respingado de água do mar e coberto de lona que era seu trono, um sorriso repuxando seus lábios. Ela estava sempre prestes a sorrir ou gargalhar. Hoje parecia forjada em bronze, a pele escurecida pelo sol enquanto o rubor de uma viagem bem-sucedida coloria suas bochechas. Seus olhos de mogno faiscavam, tornados mais impressionantes por uma linha preta ao longo das pálpebras. Responda direito, filha. Coraine impetigou-se. Havia crescido no último ano e conseguia olhar a mãe nos olhos agora. As peles irão para Caliran. Melis pestanejou, suas sobrancelhas escuras e cheias se curvando em linhas esplêndidas. Havia 3 cicatrizes minúsculas sobre seu olho esquerdo, os cortes de sorte de um oponente de mira ruim. Ela pegou a filha pelo braço e a levou para uma caminhada. Não sabia que os Ibaletes precisavam de pele de raposa e zibelina nos areais. Coraine não podia julgar o ceticismo da mãe. Ibal era praticamente um deserto. A pele do norte definitivamente não valeria um preço favorável, mas a jovem tinha seus motivos. A corte real deles pegou gosto pelas montanhas, disse tranquilamente, satisfeita consigo mesma. E com todo aquele sangue de deserto, bom, eles não devem conseguir se aquecer sem a nossa ajuda. Andei fazendo minhas perguntas por aí. Está tudo providenciado. Acho que ter contatos com a realeza de Baal vem a calhar. Melis baixou a voz. Especialmente depois daquele mal-entendido no estreito no inverno passado. Um mal-entendido que deixou 3 marujos mortos e quase fez a filha da tempestade afundar. Coraine engoliu em seco, gosto amargo de medo e fracasso. Foi o que pensei. Melis puxou a filha para si, depois de quase 2 meses deixada para trás. Coraine sentia falta desse carinho. Encostou a cabeça no ombro da mãe, desejando poder abraçá-la de verdade, mas a tripulação estava toda ali, trabalhando, dedicada ao navio e às necessidades da capitã, com Gallery à espreita, observando, mais curioso do que profissional. Você sabe que tem um pouco daquele sangue do deserto, Melis disse. Da minha parte, claro. Apesar do calor do braço da mãe, Coraine sentiu um frio desagradável no estômago. Entre outros, murmurou ela. Havia muitos assuntos que queria discutir com a mãe. Minha ascendência está longe de ser um deles. Melis voltou a olhar para a filha. Não era um bom assunto para marcar sua volta à cidade, então fugiu dele. Muito bem, o que mais você preparou para mim? Coraine inspirou fundo, aliviada e ao mesmo tempo querendo impressionar. Ergueu o livro aberto para mostrar as páginas cheias de uma caligrafia delicada e caprichada. Os madrentinos logo entrarão em guerra com o Galland e vão pagar mais por armas. Ela se permitiu um leve sorriso, especialmente por aço trequiano, sem complicações. O metal era valioso, tanto por sua durabilidade quanto pelo controle rigoroso que Trek mantinha sobre a exportação. Melis compartilhou de sua alegria. Você descobriu tudo isso em Lemarta? Perguntou erguendo a sobrancelha. Onde mais eu descobriria? Coraine retrucou, a pele esquentando. Estamos em uma cidade portuária como qualquer outra. Marinheiros falam. Marinheiros falam, viajantes falam, mercadores, guardas e vigias de torres falam. Falam alto e o tempo todo. Mentiras quase sempre, vangloriando-se de terras que nunca viram ou grandes façanhas que nunca vão realizar. Mas a verdade está sempre em algum lugar lá no fundo, esperando ser garimpada. Partículas de ouro em meio à areia. A capitã Anna Marat riu em seu ouvido. Seu hálito fresco. Sua mãe tinha cheiro de mar. Sempre tinha cheiro de mar. Algum deles fala com você? Ela alfinetou. A intenção óbvia. Lançou os olhos para o velho marujo que passava os dias protegendo sua filha. Cástio, como minha filha se sai com os rapazes? Uma onda de vergonha percorreu a espinha de Coraine. Ela fechou o livro de registro com as 2 mãos e recuou, ficando vermelha. Mãe, sussurrou escandalizado. Melis apenas riu, impassível e acostumada com o incômodo da filha. Ora essa, eu tinha sua idade quando conheci seu pai, ela disse, apoiando a mão no quadril largo, os dedos abertos sobre o cinto da espada. Bom, 1 ano a mais. Eu tinha sua idade quando conheci a garota, que veio antes do seu pai. Coraine guardou o livro de registro, devolvendo as páginas preciosas à bolsa. Certo, já basta. Tenho muitas informações para lembrar, isso definitivamente não merece ocupar espaço na minha memória. Rindo de novo, Melis tomou o rosto da filha em suas mãos. Deu um passo ritmado, o coração ainda a bordo do convés de um navio. Embora amasse Melis, Coraine se sentia pequena e jovem em suas mãos. Odiava isso. Você fica radiante quando cora, Melis disse com toda a sinceridade que era capaz de transmitir em palavras. Assim são as mães,
vem o sol e a lua em seus filhos. Como o mar longo em uma manhã clara, Corraine não tinha ilusões. Malice Ann Emerald era a radiante, bela e magnífica da família. Linda como qualquer rainha, Malice teve uma origem humilde na Ala, filha de contrabandista, nascida do mar, do estreito e de todos os países banhados por eles. Era feita para as ondas, a única coisa nesse mundo tão feroz e audaciosa quanto ela própria. Ao contrário de mim, Corraine se conhecia, e embora fosse filha de quem era, não era igual à sua mãe, a não ser pela cor. Pele dourada que ficava bronzeada no verão, cabelo preto que brilhava em um tom vermelho escuro sob o sol. Mas Corraine tinha lábios finos, nariz pequeno, um rosto mais sério que o da mãe, que sorria como um raio de sol. Seus olhos eram desinteressantes, completamente pretos, monótonos e vazios, como uma noite sem estrelas. Inescrutáveis, distantes. Seus olhos demonstravam como Corraine se sentia apartada do mundo. Não a incomodava pensar essas coisas. É bom reconhecer seu próprio valor, especialmente no mundo onde a aparência das mulheres valia tanto quanto suas habilidades. Corraine nunca convenceria um guarda de frota com uma jogada de cabelo. Mas a moeda certa nas mãos certas, mexer os pauzinhos certos na hora certa. Isso Corraine sabia fazer, e fazia bem. Você mente muito bem, a menina disse, afastando-se um pouco. Tenho muita prática, Malice respondeu. Claro que para você, eu nunca minto. Eu e você sabemos que isso está à esferas da verdade. Corraine disse sem nenhuma acusação no tom. Precisava de toda a sua determinação para manter o rosto imóvel e comedido, não afetado pela vida de sua mãe ou pela confiança que elas nunca poderiam ter uma na outra. Mas sei que você tem seus motivos. Malice sabia que era melhor não discutir. Havia certa verdade em admitir suas mentiras. Tenho mesmo, ela murmurou. E sempre, sempre envolve manter você a salvo, minha querida. Embora as palavras estivessem presas em sua garganta, Corraine se forçou a dizer, as bochechas enrubescendo. Preciso te perguntar. Os passos duros de Gallery a interromperam. Mãe e filha se viraram com a aproximação dele, sorrisos falsos surgindo com facilidade. Oficial Gallery, o senhor nos honra com a sua atenção, a capitã disse, inclinando a cabeça com gentileza. O acordo deles era agradável, e homens mesquinhos não levavam bem insultos de mulheres, ainda que imaginados. Gallery admirou a beleza da capitã Anna Marat. Aproximou-se mais do que havia se aproximado de Corraine. Malice não recuou, acostumada às investidas dos homens. Mesmo recém-chegada de viagem, vestindo roupas carcomidas pelo sal, atraía muitos olhares. Corraine engoliu em seco sua repulsa. Você veio de Aerogironos, sua filha me contou. Gallery apontou o polegar para as pilhas de engradados na doca. Runas estavam gravadas na madeira. Estranho, os aégiros normalmente não marcam seus engradados com os riscos do Gidês. Suspirando mentalmente, Corraine começou a contar as moedas restantes na bolsa e se perguntou se seriam suficientes para saciar a curiosidade de Gallery. O sorriso de sua mãe aumentou ainda mais. Também achei estranho. Corraine já tinha visto a mãe flertar muitas vezes, mas aquilo não era flerte. O rosto de Gallery se fechou, as engrenagens de sua mente fáceis de decifrar. Seus soldados eram poucos, despreparados e praticamente inúteis. A capitã Ann Emerald tinha toda a tripulação ali do seu lado, além de uma espada no quadril. Ela poderia matá-lo e partir com a correnteza antes que os oficiais na outra doca notassem que ele estava morto. Ou ele poderia apenas seguir em frente com o dinheiro que já ganhara, e mais a ser ganho na próxima viagem. Seus olhos estremeceram, apenas por um segundo, passando por Corraine. A única coisa no mundo que ele poderia usar contra Malice Ann Emerald caso algo desse errado. Corraine cerrou o punho, embora não fizesse ideia do que fazer com isso. Bom ter você de volta ao porto, Mel infernal. Gallery se obrigou a dizer, imitando o sorriso dela. Uma gota de suor escorria pela testa, enquanto ele dava um passo para o lado, fazendo uma reverência para as duas. Malice o observou partir, os dentes à mostra e os lábios curvados em um sorriso aterrador. Quem ela era sobre as ondas nunca se mantinha em terra firme, não por muito tempo. Corraine raramente via essa mulher, a capitã terrível de uma tripulação ainda mais terrível. Essa mulher não era sua mãe, não era Melius Anna Marat, era Mel Infernal. O nome tinha pouco significado ali, no porto de origem da Filha da Tempestade, onde a galé deslizava em ventos suaves com poucos problemas, além de oficiais curiosos. Mas nas águas, em toda a ala, o navio honrava seu nome, assim como sua capitã. Corraine também ouvira essas histórias. Marinheiros falam, e sua mãe mente.
E esse foi então o primeiro capítulo de Destruidor de Mundos, o novo livro da Victoria Aveyard. E eu e a Tami, a gente tem um convite pra fazer pra vocês. Na última semana de maio vai sair uma edição super especial do Lendo em Voz Alta, onde a gente vai comentar então Destruidor de Mundos. Então fica ligado, passa lá no canal do Resenhando Sonhos. Aproveita pra seguir o Léo também. A gente tá sempre produzindo conteúdo bacana e fazendo esse tipo de vídeo. Então se você quer saber as nossas impressões sobre Destruidor de Mundos e conferir as nossas reações lendo o livro, vai sair esse vídeo então bem especial pra gente poder compartilhar. Se você tiver lido o livro até lá, melhor ainda, e aí a gente vai poder trocar durante esse vídeo e compartilhar as nossas opiniões. Muito obrigado, editora seguinte, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau!